Boa noite, meu nome é Joaninha e hoje eu vou fazer umas perguntas sobre batismo, não é? Por que devemos batizar quando cremos? Em que situação devemos batizar? E o que é o batismo? Eu convidei o irmão Aparecido para nos fazer um resumo de tudo, ok? Então ele virá em seguida falando algo sobre o batismo. Tá bom? Até mais. Boa noite, eu fui convidado então a fazer um resumo, sobre o batismo. E surgem muitas perguntas. O que é o batismo? O que significa o batismo? Em que situação eu devo batizar-me? Ou se o batismo é apenas algo como um ritual, uma coisa assim que se faz, mas não há nenhum significado. A palavra batismo, ela significa imersão. Imersão, a fusão, e também tem outro tipo de batismo, aspersão. Eu quero falar sobre a imersão, porque a imersão ela simboliza sepultamento, a morte, o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem em Cristo, conforme Romanos 6. Assim como os banhos diários dos judeus e a imersão completa dos prosélitos não judeus que se convertiam ao judaísmo, a igreja primitiva praticou o batismo por imersão até pelo menos ao século IV. A palavra grega baptismo, baptizo, normalmente significa mergulhar ou imergir. E nesse quesito, a identificação com um grupo ou uma mensagem. O batismo significa uma identificação com um grupo ou uma mensagem. No caso do batismo cristão, ele representa a identificação da pessoa com a palavra de Deus e com uma comunidade que Deus fez na terra, que é a igreja. Mas em que sentido eu devo encarar o batismo? O batismo é um testemunho público. Você vai fazer diante de pessoas não cristãs e pessoas cristãs. Pode estar junta nesse momento. É algo que aconteceu no coração, um novo nascimento. O Novo Testamento ensina que crer vem antes do batismo. Está em Marcos 16, Atos 2:41, Atos 8:12, Atos 10:47 ao 48. A pessoa não deve se batizar para poder iniciar uma caminhada de fé. É justamente ao contrário. A pessoa creu na palavra de Deus, aceitou a Jesus como seu único Senhor, o único Salvador, aceitou também a comunhão da igreja, os ensinos de Cristo. E ele, ao professar essa fé, ele recebeu o Espírito Santo e ele se tornou uma nova criatura. Já aconteceu um batismo na vida dele, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é um rio de águas vivas. Então, quando cremos, nós somos mergulhados por esse rio, ou mergulhado nesse rio.
nós somos batizados com o Espírito Santo e no Espírito Santo, que representa esse rio de águas vivas. E agora, rio de águas vivas flui daquele que, no ventre daquele que crê. Seria uma forma de dizer, na vida daquele que crê, o Espírito Santo passa a estar presente, passa a guiá-lo, passa a ensiná-lo, sela e passa a santificá-lo na verdade, a palavra de Deus. O batismo é um ato de fé. Ele não deve acontecer porque vou batizar para iniciar uma vida cristã. Não, a vida cristã se inicia no momento em que a pessoa creu. Devo batizar ou evitar o batismo? Para aquele que crê, Jesus disse que aquele que crê deve ser batizado. A palavra de Deus é bem clara. E diz claramente, não é? Que Jesus salva aquele que crê. Aquele que crê deve ser batizado. Mas a Bíblia diz: quem não crê será condenado. Não é o batismo que salva. O batismo é uma ordenança de Jesus, simboliza que ao você imergir na água, você está morrendo para uma vida sem Deus. E ao sair da água significa que você está nascendo uma nova vida. Vida agora com Cristo, uma vida com Deus. É um simbolismo. E esse simbolismo, ele é muito importante que seja testemunhado a pessoas presentes ali. Ele se torna também, às vezes, um ato público da fé daquela pessoa que aceitou fazer parte da Igreja de Cristo por meio da sua fé. Com que idade uma pessoa pode ser batizada? Existe uma idade adequada? Nós sabemos que há um rito religioso e que costuma batizar crianças, e muitas vezes não é por imersão, é por aspersão. Mas o ato de batizar, ele deve acontecer numa vida consciente, numa vida que tem pleno entendimento do que está fazendo. O ato de batizar significa que aquela pessoa reconheceu que é uma pecadora, que sem Jesus ela não pode ter vida eterna, não pode ser salva. E que por ser pecadora ela precisa ser perdoada e Jesus oferece-lhe o perdão, a salvação. Uma criança em determinada idade, ela não sabe o que é pecado ou o que é pecar. Embora seja uma pecadora, mas é uma pecadora ainda inconsciente por causa da sua pouca idade, da sua mente ainda não desenvolvida para entender certas coisas. O batismo se dá, então, para as pessoas que professam a fé e que têm entendimento que é uma pecadora, que está perdida sem Deus e que Jesus é a salvação de Deus para nós. Essa pessoa deve ter entendimento do que está fazendo. Então não é certo batizar criança. E crianças que foram batizadas, aceitando a fé em Jesus Cristo, aceitando a palavra de Deus, os ensinos da Bíblia, devem serem batizadas novamente. Então, o batismo é a introdução numa fé racional, numa fé inteligente, uma fé de entendimento. Uma outra questão que nós vemos também, qual é o propósito do batismo? Testemunhar publicamente o novo nascimento. 1 Pedro 3, 21. Não é um batismo para você limpar os seus pecados ou despojar da imundície do pecado. A água, ela não vai lavar pecado, nem vai tirar pecado. É um símbolo da sua fé com Cristo. Quem tira os nossos pecados, apaga os nossos pecados, perdoa os nossos pecados é Cristo. Isso é por meio da fé nele, que temos nele, e a partir do momento em que iniciamos uma vida com Cristo.
Então, o batismo não vai remover nada, não vai tirar pecado, não vai limpar pecado. Ele é um ato simbólico que representa que aquela pessoa, a partir daquele momento, está começando uma nova vida em Cristo, mas isso já aconteceu antes, no momento em que ele creu. Existem 3 modos de batismo, e eu só vou falar da imersão. Existe outro, a fusão e aspersão, mas nós cremos que o batismo, como significa sepultamento, ele deve ser por imersão, a cobertura total do corpo. Uma outra coisa que devemos saber, a regeneração batismal, salvação pelo batismo. O batismo não é necessário para a salvação, porque a nossa justificação ocorre quando cremos em Jesus como nosso Salvador, não quando somos batizados. Batismos pelos mortos. Paulo mostra que podemos ter certeza de nossa esperança de ressurreição, mas afirma que podemos ser batizados para garantir lugar de outra pessoa, garantir lugar de outra pessoa no céu. É uma ideia antibíblica que está lá em 1 Coríntios 15, 29. Eu não posso batizar por ninguém e nem garantir lugar no céu para ninguém. Esse tipo de batismo pelos mortos, por uma outra pessoa, isso é antibíblico, não é verdadeiro. 1 Coríntios 15, 29 falava alguma coisa, mas com certeza não é isso que Paulo quis se referir, e nem batizar-se por alguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O seu batismo é para você, o batismo de outra pessoa é para ele, diante de Deus. E é claro, a fé vem primeiro. O que é o verdadeiro e imutável? É o ensinamento bíblico de que batismo simboliza a nossa morte para o mundo e o pecado. Simboliza também o novo nascimento em Cristo, a esperança da ressurreição no último dia e a purificação dos nossos pecados, através do poder do sangue de Jesus. Esta é a bênção que nos une para tributar grande glória e louvor a Deus. Então, o batismo é o símbolo. Se a pessoa realmente, de fato, está fazendo por modismo, por brincadeira, ou simplesmente porque desejou fazer, ele fica só um símbolo, ele não vai mudar nem pôr fé na vida de ninguém, não vai acrescentar salvação nem ressurreição com Cristo, nenhuma atitude dessa será dada para alguém que está fazendo isso sem um propósito realmente de fé. Porque eu disse, antes, quando cremos, fomos batizados no e com o Espírito Santo. Então agora é um simbolismo daquilo que já aconteceu na nossa vida. Aí depois vem a ceia, né? Depois que você batiza, você vai participar da ceia do Senhor, que também é um memorial. Ela relembra a morte de Cristo, né? Até a sua volta, até quando ele vir. Quando participamos da ceia, somos tomados por emoções distintas. Tristeza, pois Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E alegria, pois ele venceu a morte, ressuscitou e vem nos buscar em breve. Então a ceia simboliza que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas nos faz lembrar que ele ressuscitou, que seu sangue foi derramado, que seu corpo foi dado por nós, mas ele ressuscitou, ele vive, e ele é a esperança também da nossa ressurreição. O pão partido simboliza o corpo de Cristo, que foi ferido em nosso favor. O suco de uva ou vinho simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor. É símbolo. O pão não é corpo, o suco ou o vinho não é sangue. É um símbolo daquilo que Cristo fez por nós. Ele não confere poder nenhum sacramento não existe na ceia. É uma ordenança de Jesus para lembrar da sua morte quando ele se entregou por nós. É apenas um simbolismo também. Deve haver respeito por esse simbolismo? Sim. Ninguém vai tomar a ceia por brincadeira ou de forma sem lembrar o que é realmente a ceia, ou de forma que é um pecador que, ainda mesmo sendo salvo, está sujeito a pecar, e nesse momento, é claro, fazer um exame de si mesmo,
confessar as suas culpas e tomar a ceia. Não confessar e fugir da ceia. Tomar a ceia. Qual o propósito da ceia do Senhor? A comunhão com os irmãos e com Deus, porque o corpo reunido está ali comemorando, simbolizando a ceia do Senhor. É a igreja reunida. Então a ceia é para onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali se faz esse simbolismo da ceia, ou mais gente, né? Não importa. Comemoração, lembrança do sacrifício de Cristo. Proclamação, anunciação da morte e ressurreição e volta de Cristo. Quem participa da ceia? Todo aquele que foi salvo por Jesus, que já tornou pública sua fé nele através do batismo e que está em plena comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo, com os crentes bíblicos, os crentes que entendem os ensinos da Bíblia e estão em comunhão com este. Quando participo da ceia do Senhor, devo me lembrar. Cristo afirma seu amor por mim, pois fui convidado a participar da sua mesa. Cristo afirma que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim, pois me assento à mesa como membro de sua eterna família. E afirmo minha fé em Cristo, reconhecendo que preciso dele e nele confio, pois somente pelo seu corpo ferido e seu sangue derramado posso ser salvo. Conclusão. Tanto o batismo como a ceia do Senhor são testemunhos de mistérios espirituais, mostrados através do símbolo. Eles ilustram os benefícios conquistados em nosso favor por Cristo, na cruz do Calvário. O batismo é um ato único, assim como a nossa justificação. A ceia do Senhor deve ser repetida por toda a vida, assim como a nossa santificação deve ser buscada diariamente até que Cristo volte. Então, essa é uma breve explicação do batismo e ceia. E eu deixo essa explicação para vocês que querem se batizar e saber o que é batismo e o que é ceia. Que Deus abençoe a todos. Então foi assim, essa breve explicação do nosso irmão Aparecido sobre ceia e batismo. Você quer batizar? Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, crê na sua palavra, batize sim e participe da ceia. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Tchau para todos.